Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos dar continuidade ao que começamos nas aulas anteriores. Lembrando, sou professora Josileia Leal, professora de Geografia. Então hoje nós vamos dar continuidade, com as turmas do nono ano, com um conteúdo que vem falando sobre o uso e ocupação do continente asiático. Então, vejam só, a gente tem aqui no nosso mapa, só lembrando, que o continente asiático tem uma grande extensão territorial. Ele está aqui, nos mostrando em alerta qual a sua localização. Ele vem mostrar para a gente que ele está próximo do continente europeu e do africano, fazendo com que determinadas áreas aqui sejam estratégicas. E é justamente isso que a gente vai estar vendo, como foi que se iniciou essa ocupação desse denso, vasto território asiático. Vamos lá? Vejam só. Aqui a gente tem para iniciar que essa região aí, asiática, ele foi o berço das grandes civilizações. A gente tem aqui citando a Mesopotâmia, como nós já havíamos falado antes, a Mesopotâmia que está sendo mostrada aqui, destacado nessa região, que ela recebeu esse nome porque é o conceito de terra entre rios, e são justamente os rios Tigre e Eufrates que vão contornar essa região da Mesopotâmia. Foi aí que iniciaram as grandes civilizações egípcias. Então essa região aí, no nosso contexto histórico, ela vai somar bastante para que essa região fosse ocupada na sua totalidade. Temos também aqui, como nós vimos nas aulas anteriores, que algumas planícies que são banhadas por rios de suma importância também contribuíram para essa ocupação. E temos aqui o rio Ganges e o rio Indo, que apresentam uma grande importância no cenário econômico local hoje, mas antes foi justamente os locais onde eles buscavam se fixar, já que os povos nativos, os povos que fizeram parte desse processo histórico, eles buscavam se concentrar sempre às margens dos rios, ok? Passando mais um pouco, a gente tem aqui essa imagem que está lá no livro de vocês, que vem com a temática da crescente fértil. Quando nós falamos dessa região aqui, a gente não pode esquecer que essa região vai apresentar uma diversidade de clima, em algumas áreas até áreas áridas e semiáridas. Então, por conta desses rios, dessa hidrografia, ela recebeu o nome de crescente fértil, que vai pegar justamente as áreas do Rio Nilo, o Mar Mediterrâneo, o Tigre, Eufrates e o Golfo Pérsico. Então, esse arco aqui que a gente pode analisar são as áreas de planícies que favoreceram a prática da agricultura naquela determinada época, ok? Onde o mundo ainda não estava tão habitado, não estava tão evoluído. Então, as pequenas e poucas práticas que existiam na época foram favorecidas por essa região e por conta desses aspectos hidrográficos aí. Passando mais um pouco, a gente pode parar e analisar quais povos foram que deram um pontapé inicial para a ocupação dessas áreas. A gente precisa entender que tiveram os povos nativos, mas que também outros povos contribuíram. Então, aqui nesse esquemazinho, nós temos citados alguns povos. Temos os mongóis, os chineses, japoneses, coreanos,
malaios, javaneses, tailandeses, birmanes, os cambojanos, filipinos, indo-europeus, paquistanes, indianos, russos, turcos, árabes, entre tantos outros povos que tiveram conflitos e guerras em busca de territórios. Afinal, a gente sabe que tudo começou com o quê? Com as grandes navegações. Foi através do momento em que começou a haver essa busca incessante para desenvolver o comércio, no caso o mercantilismo, né, que essa região ela foi considerada de suma importância por ser um local estratégico. Aqui nós temos justamente uma área chamada de Oriente Médio, que faz parte do continente asiático e que está entre três regiões, que é o continente europeu, o continente asiático e o continente africano. Então é um local estratégico, onde todos buscavam essa rota com as suas grandes navegações para fazer o comércio. Afinal, eles iam para as Índias em busca de especiarias, eles iam para o Oriente em busca da seda que era tão cobiçada na época. Então, foi por essas regiões que tinham acesso a vários continentes ao mesmo tempo que começou a ocupação do território. Então, nós precisamos entender que essa parte do Oriente Médio, que até hoje ela é bastante cobiçada, tem conflito, tem guerra, tem tudo que vocês imaginam lá, que a gente vê nos noticiários atuais, que ainda existem conflitos, é justamente em busca de território. E lá no início, quando começou-se a ocupação, isso não era diferente. Isso vem passando de tempos em tempos. O que vai mudando é que há uma evolução que vai contribuir ou facilitar a situação. Mas o Oriente Médio sempre foi considerado um local estratégico. Além de estratégico, riquíssimos em recursos minerais. Quando falamos nesse processo do mercantilismo, nada mais, nada menos é do que o início, a introdução do mercado. É a troca de mercadoria por uma moeda, que a gente sabe que antes isso não existia. O que existia era o escambo, a troca de mercadorias. Então, o processo do mercantilismo, ele foi primordial para que os povos, aqueles povos que a gente citou antes, eles começassem a se fixar, eles começassem a ocupar o território não só da Ásia, mas de outras regiões também. O mercantilismo foi quando tudo começou a ter uma evidência econômica. É quando o homem ele passa a ter um olhar diferenciado para que houvesse o desenvolvimento econômico. Mas até então, quando não havia o mercantilismo, ele não tinha por que buscar mercados, ele não tinha por que buscar território, ele não tinha por que estar em busca de outras regiões. Então, quando eles viram que esses povos, quando os europeus começaram a colonizar, que viram que existiam povos com mão de obra abundante, eles começaram a se fixar. É aqui que a gente precisa ficar, porque aqui o que a gente precisa tem em abundância. Então, o mercantilismo, né, que é justamente o uso dos poderes, quando usa-se a moeda, que é essencial, que é o principal no momento, eles começaram a ter uma ascensão. É quando os colonizadores buscam tomar o território antes desconhecido, antes não organizado como as colônias europeias eram. Então, quando a gente começa a analisar essas situações de rotas, como eu estava falando para vocês, a gente tem a rota da seda como principal rota comercial para ir lá para o Oriente, que eram as áreas
onde esse produto era feito e que os orientais eles não disponibilizavam. Então, até conseguir fabricar, produzir a seda, eles buscavam justamente esse território aqui. Eles buscavam esse caminho que vinha das colônias europeias até o seu destino, sejam eles pelo sul ou pela rota norte. A rota norte era mais pelo continente.